Nós trabalhamos na aula passada as recorrências no sentido de provar que uma determinada solução, dada uma suposta solução, a gente provar que essa solução de fato é a solução para a recorrência. E a gente fazia isso com a técnica da demonstração por indução. É, Bom, o que acontecia na aula anterior, lá nessa aula passada, é que a gente já tinha ali uma suposta solução que a gente podia tentar provar, né? Agora, a questão aqui é como é que eu faço para achar essa suposta solução? Né? O que eu chamo de um bom chute para a gente depois tentar provar. Tá? Então esse é o objetivo da aula de hoje e também vai ser o objetivo da próxima aula. Tá? São duas técnicas, duas formas aí de você tentar encontrar a solução das recorrências. Então na aula de hoje a gente vai falar assim, resolvendo recorrências, mais especificamente o método da iteração, né? Que a gente até comentou rapidamente, né? O método da iteração, que é aquele método que você vai abrindo a recorrência, né? O método da substituição, cada um chama de um jeito diferente aí. Método da iteração, tá? Então tá, o método da iteração que a gente vai ver hoje serve para adivinhar uma possível resposta, tá? Então não é para provar, lembra que a gente faz essa distinção, né? Provar versus adivinhar a solução das recorrências. Bom, uma das coisas talvez ruins aí desse método é que você precisa fazer muitas contas. A gente vai ver hoje aí, vai ser uma aula que vai ser uma contarada só, tá? Então, nesse processo de você trabalhar com bastante álgebra, né? Bastante continhas aí, você acaba precisando conhecer limitantes para diversos somatórios, né? Então, a gente conhece lá, por exemplo, o somatório dos números naturais aqui, né? A gente já conhece isso daqui. Isso é bem básico aqui para a disciplina de análise, mas às vezes aparecem outros tipos de somatório, sabe? Por exemplo, sei lá, soma dos i ao quadrado, ou outras coisas que a gente até vai ver nessa aula aqui também. E aí a dúvida é como é que eu faço para resolver um somatório desse, né? Ou somatórios até mais estranhos, assim, tá? A gente vai ver também ainda nessa aula aqui outro tipo de somatório. Então, você precisa saber, né? Conhecer vários limitantes, porque senão você fica empacado na conta, né? Bom, qual que é a dica que eu tenho aqui? Né? Ninguém é obrigado a ter que decorar todas essas fórmulas, né? Esta aqui talvez se precise saber, né? Mas assim, a soma dos quadrados aqui, eu não sei de cor, né? Aí você você pode procurar na internet, assim, talvez no Google, você acha, mas tem um negocinho legal lá que é chama-se Theoretical Computer Science. Aí é Shit. Cheat sheet. Eu não sei como é que pronuncia direito. Mas é tipo assim, a tabela de trapaça, vamos dizer assim, da computação teórica, da ciência da computação teórica. E lá você tem várias dessas fórmulas aqui, várias. É legal olhar isso daí também. E às vezes também o que ajuda é se você olhar no Wolfram Alpha, eu acho que ele pode te dar alguma ajuda, tá? Mas aqui eu não tenho certeza como é que ele funcionaria lá. Eu acho que eu já usei algumas vezes. Mas enfim, dando uma pesquisada na internet, ali, às vezes você acha esses somatórios aqui, tá? Em livros também tem, assim, às vezes, lá por exemplo, no livro do Cormen, lá na parte, nos apêndices, né? Tem várias dessas coisas aqui, sabe? Então dá para pesquisar lá também, mas às vezes não tem muita coisa lá. Então, às vezes você tem que meio que ficar garimpando aí o valor de várias somatórias, aí, o valor fechado delas, tá? Então, isso é uma parte que é um pouco ruim aí, desse método da iteração aqui, tá? Então, a ideia aqui do método da iteração, né, é a gente abrir a recorrência, tá?
E a gente vai escrever como uma somatória dos termos que depende apenas do n e das condições iniciais. A gente fez um exemplo bem simples aí há 2 aulas atrás, tá? Aqui a gente vai levar para um caminho um pouco mais detalhado e até um pouco mais complicado. Bom, esse método de abrir a recorrência, tá? Já foi visto lá em matemática discreta, tá? Até mesmo eu ensino alguma coisinha disso em Alg 2 também, tá? Em Alg 2 também. Qual que é a grande diferença lá de matemática discreta, que é o CI 237, Alg 2 também, né? Para análise de algoritmos, que é a nossa disciplina, tá? A diferença agora, a grande diferença é que as recorrências elas têm soluções assintóticas. Isso significa que agora a gente não precisa da solução exata da recorrência, certo? Então, por exemplo, uma recorrência que a gente consegue resolver é essa recorrência aqui, né? Que é a recorrência do Fibonacci, tá? Tem o caso base também, né? Então, isso daqui é se o n for maior do que 1. Isso daqui é n se o n for menor ou igual que 1. Tá? Isso é a recorrência do Fibonacci. Em matemática discreta, você aprende um método, tá? Para resolver essa recorrência aqui. Na verdade, não é nem um método da iteração, é um outro método lá. E aí você resolve isso daqui na igualdade. Quando você chega lá, resolve a recorrência, faz um monte de coisa, no final você chega lá com f de n é exatamente igual a algum negócio lá, a uma fórmula. Você fecha a recorrência na igualdade. É legal fazer isso? É legal fazer isso sim, tá? Mas aqui em análise a gente não precisa trabalhar com igualdades, até porque o método para você resolver essa recorrência do Fibonacci ele é um método bem complicadinho, assim, sabe? Que quase a gente não usa, assim, pelo menos eu não uso muito. Acho que, como eu já falei isso em algum outro vídeo aí, que 99% das relações de recorrência você consegue resolver com as maneiras que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Então, e aqui como a gente não está buscando a solução exata, a gente pode estar buscando, por exemplo, limitantes, né? A gente pode dizer que o f de n, a gente sabe que o f de n é f de n menos 1 mais f de n menos 2, mas se você está buscando um limitante superior, né? Você pode fazer isso daqui, né? F de n menos 1, aqui está igual, e aqui é f de n menos 1 também. Tá? Porque o f de n-1 é maior do que o f de n-2, e aí você tem 2f de n-1, tá? O que fica muito mais simples para você resolver a recorrência. Tá? Você não precisa usar aquele método esquisito e complicado lá para você resolver a recorrência na igualdade, basta você agora resolver essa recorrência aqui. Né? Tudo bem que é um limitante superior, mas você consegue resolver essa recorrência usando esse método de abrir. Né? Basicamente, você vai sempre multiplicar por 2. Né? Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até chegar na base. Tá? Não é a solução exata, mas serve para quando você está trabalhando de maneira assintótica. Tá? E assim, é legal você não precisar da solução exata? É legal, né? EBA. Mas também tem as questões aí que acabam até complicando, porque quando você dá mais flexibilidade para o método, né, de não ser tão exato assim, mas você também traz com essa flexibilidade alguns detalhes a mais. Então tem os prós e contras aí da gente trabalhar com essa abordagem de análise. Então a gente vai ver isso com detalhe. Basicamente a aula aqui é para mostrar quais são como é que é esse método e como é que faz para a gente trabalhar de maneira assintótica.